Vamos lá, meus amigos. Hoje eu tô bem animado para falar do jogo jogado para vocês, porque vocês vão dizer que eu tenho bola de cristal, né? Eu não tenho bola de cristal, eu tenho price action na veia. Eu acredito nos padrões. Então eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo de sexta-feira, onde eu dizia o seguinte: vai acontecer mais ou menos assim. A gente não tem bola de cristal de fato, mas a gente tem que acreditar em alguma coisa. É por isso que eu falo para vocês que vocês têm que olhar o gráfico, operar o gráfico e acreditar, porque o gráfico vai, de alguma forma, o mercado ele tem que ser dúbio, né? E naturalmente ele vai tentar induzir você a fazer uma operação contra aquilo que efetivamente vai acontecer. Então é importante vocês observarem isso. Então deixa eu passar aqui para vocês um trechinho, tá? Do vídeo de sexta-feira. Sexta-feira. Vocês vão ver aqui como é que as coisas funcionam no mercado. Ó, veja se não foi isso aqui que aconteceu que eu falei para vocês sexta-feira. Né? O vídeo de sexta-feira. Eu já deixei mais ou menos aqui no lugar onde eu falo do assunto. Algumas vezes. Price Action vai esperar a retração de 50, eu espero a retração de 68. Mas eu não me furto de sair um pouquinho antes. Só um instante, vou chegar lá no. Dada achando que ele ia subir mais. Então, testa a perna até aqui, foi meio. Estou falando de um fractal. Justifica esta descida, assim como esse é a retração desta perninha aqui. Agora, este aqui é a primeira, desculpa, esta aqui, ó, é a primeira puxada. Esta aqui é a segunda puxada. Veja aí, as contagens que eu sempre faço com vocês aqui, nada diferente. É a retração. Tá vendo? Não estou fazendo as subcunhas, que justifica essa aqui. Eu estou fazendo esta direta aqui, que é a retração de 618 dessa perna. O que vocês acham que vai acontecer com isso aqui? Para quem, ó, então eu já vou ter uma, duas, eu vou ter a terceira. Aonde vocês acham que vai a terceira? Por via das dúvidas, se vocês dão, não sei, até onde não quero ter esse trabalho. Pode botar o alvo aqui e esperar. Muito provavelmente. Aí depende, né? Porque o mercado também não dá mole pra gente, né? Bom, vou parar por aqui porque é suficiente. Se vocês verem aqui direitinho, ó, tá 115,210, tá vendo? 115,210. Então eu vou agora mostrar para vocês como é que terminou o gráfico hoje, tá? Isto aqui, ó, é o final da sexta-feira, certo? Ó, entendam que a gente estava falando disto daqui, ó. Até fiz esse desenho aqui para vocês, né? Dizendo, ó, que eu tinha a primeira puxada aqui, né? Vocês já viram que deu, né? Mas eu quero manter o suspense porque eu quero que vocês vejam o seguinte. Eu estava analisando o gráfico neste momento, com tudo isso que estava acontecendo aqui. Até disse que eu estava olhando uma cunha maior, que era essa, essa e essa. E não uma cunha menor, né? De um fractal menor, né? Eu quero deixar assim, só para a gente poder... para vocês verem efetivamente o quanto a análise técnica ou price action na veia funciona, pessoal. Funciona. Mas de vez em quando perde. De vez em quando perde. O importante é que ele acerta muito mais. O que eu falei para vocês eu desenhei até aqui e disse que isso aqui já era uma retração de 618 desta perna, que eu não considerava. Não considerava. Eu até esperava que ele não viesse abaixo desse aqui hoje, mas ele até acho que veio, né? Mas vamos ver aqui. Então eu desenhei isto aqui, falando para vocês ontem no vídeo. Vocês podem pegar o vídeo de sexta e olhar. E botei esta linha aqui, ó. Olha lá. Ela é um pouquinho abaixo, aqui. 115,213. Mas 115,200 eu saio. Eu não fico esperando por causa de pouco. Eu deixo o meu alvo lá, mas eu procuro sair. Então, eu particularmente tiro esse tipo de coisa aqui, porque eu acho que fica me poluindo muito o gráfico, né? Então,
eu paro de olhar. Na verdade, eu desenho aqui para vocês. Eu até uso essa régua, né, do Fibo aqui para poder deixar o alvo, mas basicamente depois que eu ponho a linha eu tiro, porque senão fica muita linha aqui poluindo a minha visão. Eu gosto de ver os candles se formando, etc e tal. Bom, aí a partir daí eu vi o dia de hoje abrir aqui, ó. Aí o dia de hoje abrindo aqui, eu imaginei que o mercado nunca vai direto para o alvo. O alvo é aquilo que eu já falei para vocês também. O alvo é previsível. O movimento de preço para chegar até lá não é previsível. Você não consegue entender. E aí o que eu observei aqui, né? Como sempre, né? Hoje o dia abriu aonde? Aqui, ó. Aqui em cima. Eu já falei para vocês que eu não compro topo anterior. Isso aqui estava numa região de topo anterior, né? Ó, topo triplo, ó. Aqui é uma região de briga, ó. Desde aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. É uma região de briga. Não se compra isso daqui, porque senão você vai perder dinheiro. Quando eu vi isso daqui e ele começou a ficar vermelhinho, eu vendi isso daqui, tá? Eu deixei vendido. E fiquei esperando o quê? Ah, isto é uma perna desse tamanho. Óbvio, vai ter uma retração de 618. Ou melhor, eu pensava em 618 dessa, tá? Mas olha só o que aconteceu. Eu botei o seguinte. Eu peguei a mesma perna que eu estava projetando e imaginei o seguinte. Ele ainda não fez a retração de 618. Isso aqui não era a retração de 618. É outra. Ele vai voltar. Por quê? Porque o mercado gosta de jogar sardinha, isca para sardinha, né? E olha lá o que ele fez. Desceu e veio aonde? 618. Mas eu ainda estava esperando, obviamente, que o preço viesse para cá. Então, quando ele fez, cumprir uma retração de 618 duas vezes, eu falei, ah... E olha que aqui eu não comprei, eu vendi aqui e não comprei certo aqui não, tá? Eu saí por aqui assim e fiquei já entrando comprado por aqui. Então eu comprei um lote aqui, aumentei esse lote aqui e fui aumentando o lote. Meu preço médio ficou por aqui assim, nessa região, quando ele começou a subir. Mais uma vez ele teve dificuldade de passar de onde? Desse topo anterior. Esse topo anterior estava difícil para ele passar, tá vendo? Então eu realizei aqui, mas esperava que ele fosse até lá, né? Esperava mesmo que ele fosse até lá. Quando ele retraiu aqui, isso aqui é um setup que eu falo para vocês de vez em quando aqui, que é o... Tem gente que chama 9.2, 9.3. Eu confesso a você que eu não vejo muita diferença entre um e o outro não, tá? Tem diferença, tá? Se eu não me engano, 9.2, esse fechamento aqui tem que vir abaixo dessa mínima. Tá? E aí você põe a compra acima desse candle que eu, né, fechou na mínima, caso a média de 9 exponencial esteja apontada para cima. E aí, como o preço desceu um pouco mais, você mantém, traz o seu gatilho de compra que estava aqui para cá. Né? Aí desceu um pouco mais, você traz o gatilho de compra daqui para cá. Tá? E aí ele foi acionado aqui, tá vendo? Para esse tipo de operação, como eu sei que o mercado gosta de dar umas violinadas, eu não ponho stop aqui. Eu ponho stop cá embaixo, ou aqui, no último fundo, que eu achar interessante. Normalmente eu ponho aqui porque eu gosto de gerenciar minhas operações. Eu não gosto de tomar uma violinada igual essa aqui. Se eu tivesse usado a regrinha do setup, eu teria sido estopado aqui, ó, porque ele deu entrada aqui e voltou aqui. Agora eu não me lembro se ele primeiro veio aqui em cima e depois desceu. Eu sei que é o seguinte, quando ele rompe eu compro. Tá? E não ponho o stop por aqui não, eu ponho o stop lá para baixo para eu poder ter tempo de pensar caso ele dê uma violinada, eu vejo que às vezes se a violinada vai voltar, eu espero, eu não saio imediatamente da operação, tá bom? São estilos, eu respeito quem põe o stop, mas eu não gosto de fazer isso não, porque a gente toma muita violinada, tá? Então eu fiquei comprado de novo aqui, esperando o quê? Que ele fosse para lá e ele não foi. Só que aí eu comecei a fazer o seguinte, 1 pullback, 2 pullback, 3. Eu esperei o seguinte, isso aqui vai fazer a terceira e vai descer de novo. Descer até onde? Vai descer até 618. Eu não vou nem discutir, vai descer até 618. E olha o que aconteceu. Olha o número aqui, 618. Quando ele veio aqui em cima e começou a andar de lado, padrão do quadradinho que eu sempre falei para vocês, vai descer para 618. Eu estava comprado, óbvio, saí, vendi, esperei ele bater em 618,
Tá? E quando ele bateu em 618, o que, que eu fiz? Comprei de novo, porque eu pensei o quê? Isso vai lá para o meu alvo. Olha o alvo aqui. Se eu tivesse feito só uma compra e deixado, tava caro. Mas eu até aproveitei bem a jornada, porque eu vendi, eu comprei, né? Eu comprei aqui de novo, eu vendi, entendeu? E eu comprei aqui de novo. Aqui eu parei de ficar brincando, porque eu percebi o seguinte: as retrações deixaram de ser profundas. Como eu tive uma retração profunda aqui, eu imaginei que eu teria uma retração profunda aqui. Depois eu vou explicar outro motivo pelo qual eu vendi aqui, tá? Então, aqui não, aqui eu já vi que a retração começou a ficar pequena, pequena, rompeu esse topo aqui de novo, começou a deixar o fundo mais alto. Falei, bom, as retrações deixaram de ser profundas, então ele vai buscar o alvo. E o que, que aconteceu logo que ele bateu no alvo? Desceu. E acho até que vai descer mais, tá? Aí é achismo. Mas por que disso? Porque tinha muita gente realizando lucro aqui. Muita gente pensou igual a mim ontem, hoje, né? Desde sexta-feira, muito provavelmente. Que o preço bateria lá e voltaria. E voltou. Voltou. Gente, tem que observar sempre o mercado e pensar no que a maioria vai fazer. Porque é o que a maioria vai fazer, ou pelo menos os mais que conseguem operar grandes volumes, é que vai fazer o mercado movimentar, né? Então a gente pega carona nesses movimentos. Bom, eu falei para vocês por que vendi aqui também, né? Além de ser, né, ter essas contagens aqui, ó, essas aqui, ó, que isso aqui é uma cunha parabólica, bem íngreme. Eu já falei para vocês desse movimento aqui, né? Toda vez que eu vejo isso daqui, né, eu começo a entender que o preço vai descer. Isso aqui foi um pouco menor, às vezes ele vem aqui, mas foi um pouco mais alto. Imaginei que ele ia descer e desceu. Entendeu? Aí por que você não vendeu esse aqui, Joseph? Porque esse aqui eu não vendo fundo. Se eu vender, eu vendo aqui. Aqui não dá para vender, né? Eu já não gosto de vender nem aqui, depois desse mini breakout aqui. Eu acho ruim. Mas daria para vender aqui. Ou você vende aqui, né? Logo quando ele termina aqui, ó, rompeu a congestãozinha aqui para baixo. Eu evito vender assim porque eu já tomei muito prejuízo assim. Você vender um breakout na hora que você vende, logo imediatamente você vende, o preço sobe. Isso não acontece poucas vezes não, tá? Ó, isso aqui é um exemplo disso, ó. Bateu aqui, começou a subir. Bateu aqui, começou a subir. Bateu aqui, ó, subiu. Aqui, ó, subiu. Bateu aqui, ó, cá embaixo aqui. Me vendeu aqui. Subiu, não dá. E isso aqui estava em cima de uma retração de 618. Então, pessoal, cara, eu nem vou me estender muito aqui nesse jogo jogado com vocês hoje, né? É importante vocês seguirem o plano. O plano é, contou as pernas, meu amigo. Price action na veia. Isso funciona. Isso funciona, né? É só vocês olharem que funciona. Vê se não foi exatamente Esta o que eu aqui falei é para a vocês. segunda puxada. Ó, jogo jogado do dia 12, galera. Tá vendo? Eu não estou fazendo as subcunhas, que justifica essa aqui. Eu estou fazendo esta direta aqui, que é a retração de 618 dessa perna. O que vocês acham que vai acontecer com isso aqui? Para quem, ó, então eu já vou ter uma, duas, eu vou ter a terceira. Aonde vocês acham que vai a terceira? Por via das dúvidas, se vocês estão, não sei até onde, não quero ter esse trabalho. Pode botar o alvo aqui. Mais uma vez, só para vocês verem, foi falado no dia 12. E hoje eu não podia operar de forma diferente, né, meus amigos? Não podia operar de forma diferente. Eu até aproveitei, né, as pernas, porque aí você, né, aproveita para pegar pontos aqui, pontos aqui, pontos aqui, pontos aqui e esses pontos aqui. Mesmo com pouco contrato, dá para fazer uma boa meta, né? Bate uma boa meta. Então, assim, as dicas que eu passo aqui para vocês são as dicas de como eu opero. E não são dicas para vocês saírem acreditando no que eu falo que eu vou fazer, não, tá?
é para vocês aprenderem a pescar, né? Eu estou dizendo como eu conto, vocês têm que olhar, contar e tomar a decisão de vocês, tá? Porque eu não estou aqui dando dica de faça essa operação ou faça aquela operação. Estou dando dica aqui não é dica, né? Eu estou falando aqui de aula, né? Isso aqui é uma aula gratuita, né, para vocês de como operar o mercado. E eu estou falando de qualquer mercado, de qualquer papel, em qualquer tempo gráfico. Por acaso, estou falando aqui do tempo gráfico de 5 minutos, mas pensem, né? Isto que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês peguem qualquer gráfico de qualquer papel, de qualquer lugar do mundo, vocês vão ver exatamente esses movimentos, tá? É importante vocês terem isso em mente. Então, pessoal, já vou ficar por aqui, né? A bolsa começou a fechar um pouco mais cedo essa semana, acabou o horário de verão dos Estados Unidos, etc. E aí começa a fechar um pouco mais cedo e por conta seguinte a nossa também fecha um pouco mais cedo, estava fechando às 18h25, 18h30, 18h20, não tinha um horário exatamente certo, mas na maioria das vezes o último candle era às 18h25, né? Então, assim, bola de cristal? Não, tem bola de cristal. Se eu tivesse, eu não teria operado pequenininho. Eu tinha uma boa probabilidade, com base na análise que fiz, que o preço iria bater no alvo e bateu. Agora, se eu tivesse bola de cristal, eu tivesse certeza, eu teria comprado 1000 contratos lá embaixo e deixado chegar lá em cima. Eu operei com os mesmos cuidados que eu opero todos os dias, porque eu não tenho certeza de nada, mas tenho uma grande probabilidade dele ir no caminho ou na direção que a gente projetou. Tem probabilidade. E aí a gente gerencia isso conforme o movimento dos preços vão acontecendo, tá bom? Tenham uma excelente noite, espero que vocês tenham gostado aqui do Jogo Jogado e mais, né, das previsões que a gente fez e que, né, graças ao Price Action e outras técnicas, tá? Eu não sou nenhum defensor de técnica uma melhor que a outra, não. Tem um monte de coisa aqui que dá para vocês verem que hoje eu usei o setup 9.3 para poder reentrar ali numa saída que eu fiz, né? Poderia ter segurado um pouco mais. Isso daí não é Price Action. Ele acaba sendo uma implementação do Price Action, né? Mas ele é mais direto, é um setup que diz quando o preço do candle subsequente fecha abaixo da mínima do anterior, com a média subindo, ele vira um ponto de entrada. E qualquer outro que fechar ou tiver a mínima menor do que ele será, né, o novo ponto de entrada, desde que a média exponencial de 9 períodos continue apontando para cima, naquele caso ali do exemplo que eu passei para vocês, tá? Pessoal, forte abraço, aproveitem aí as técnicas e operem com base nessas técnicas que vocês vão ter bons resultados. Forte abraço.